Olá, você está ouvindo ao Discast, seu podcast preferido sobre funk. No episódio de hoje, vamos conversar com a cantora Zailos sobre o brega funk, não monogamia, bissexualidade e muito mais. Oi, gente, eu sou a Carol Luna e esse é o Discast. Hoje a gente está aqui com a Zailos. Ela é atriz, compositora, cantora, bambolista e ela é da Baixada Fluminense, mais especificamente de São João de Meriti. E aí, Zailos, como é que você tá? Oi, tudo bem, Carol? Tô ótima, tô muito feliz de estar aqui, de conhecer seu projeto e de poder colaborar com ele, com a minha Ai, arte. então vamos nessa, vamos nessa. Eu já quero começar com assuntos mais polêmicos, porque esse episódio, Amo, ele é polêmico. amo, amo, amo. Então, Zailos, você se identifica como uma pessoa não monogâmica? Sim, atualmente está bem definido assim para mim. Não me vejo voltando atrás na monogamia novamente. E você achou que fez muita diferença, assim, você se relacionar de forma não monogâmica para quando você se relacionava monogamicamente? Como foi esse Olha, isso é bem processo? recente, embora eu já flerte com a não monogamia há muitos anos mesmo, assim, mas eu acho que é um processo muito demorado para você se compreender mesmo dentro dessas relações. Então, hoje, eu acho que depois de quase 10 anos que eu venho estudando não monogamia e tentando vivenciar isso, assim, tentando acreditar na minha ideologia, mas mesmo assim voltando atrás por causa de sentimento, por causa de ego. Mas hoje, depois de todas essas experiências, eu sou uma pessoa não monogâmica. Você acha, por exemplo, estava estudando, né? E eu entendi muito que a não monogamia ela também flerta com, flerta não, tem total sentido com questões feministas, anticapitalistas também. Então, acredito que a segurança também que a gente passa a sentir quando a gente rompe com esse padrão, principalmente de relações heterossexuais, né, em que a gente coloca o homem nessa posição quase que prioritária na vida, né? Então, você acredita nisso? Como que é isso para você? Para mim, quando eu falo de não monogamia, é quase como se eu já levasse para esse lado, entende? Como se fosse realmente ir contra um fluxo estrutural pesado mesmo. Machista e racista. Tá tudo interligado, na verdade. Não tem como dissociar a monogamia do racismo e do machismo, sabe? Infelizmente, eu acho que as pessoas que levantam a bandeira da monogamia como se fosse assim, ah, tá tudo bem, eu sou monogâmico e você não monogâmico, cada um vive do jeito que quer. Mas esse discurso ele vai muito para além de uma escolha, sabe? Não é uma escolha consciente. Quem tem esse discurso, eu acredito, assim, sabe? E você acha que a sua orientação sexual, né? A gente tinha conversado previamente, né? E você tinha conversado comigo que você é uma mulher bissexual. Então, você acredita que o fato da sua orientação sexual e a não monogamia, elas se atravessam com esses preconceitos, né? Que existe perante a comunidade, principalmente em relação a mulheres bissexuais? Como que você se sente? Você acha que esses preconceitos eles fazem sentido? Forma alguma, né, esses preconceitos fazem sentido, de forma alguma, de forma nenhuma. É, assim, é justamente uma coisa que eu estava pensando muito hoje, a visão que as pessoas têm sobre pessoas panqueiras e sobre pessoas não monogâmicas, que acaba se entrelaçando muito, e quando você é uma mulher bissexual, quando você é uma mulher negra bissexual, aí é tudo muito mais complexo, é tudo muito mais sofrido, é tudo muito mais. é, o ataque que a gente recebe no momento na nossa desconstrução e reconstrução da nossa ideologia, da nossa identidade sexual, é muito mais pesado, assim, sabe? Porque o homem, na verdade, ele já, né, ele, querendo ou não, ele já
pode se inserir dentro da não monogamia com muita facilidade, sem ser excluído da sociedade, né? Sem ser recriminado, julgado, enfim, subjulgado. E a mulher não, a mulher, infelizmente, a gente sofre muito mais, a gente perde muito mais. Sobre o capitalismo também que você estava falando, né? O capital, ele está com o homem, então ele tem o poder de punir a gente também, caso a gente não se adeque ao que é esperado, né, de uma mulher. Então, aí, muitas vezes, né, a privação financeira também, ela vem muito pesada para a mulher que é bissexual, que é negra, sabe? Porque o que se espera de uma mulher que mereça o capital, né? Ou uma mulher que ela vai trabalhar muito, ela vai abrir mão do afetivo, da família, ou é aquela mulher que ela vai se submeter a tudo, né? Para ter o capital vindo de uma fonte única, que é o seu parceiro. Então, é duro. Que eu acho que é basicamente o que auxilia também a sustentar a monogamia, né? Esse sistema em que a mulher se torna completamente dependente dessa outra pessoa, né? Que numa sociedade patriarcal é o homem, né? Então, eu realmente entendo. E uma coisa que eu ia comentar com você era sobre essa questão do funk, né? Eu não sou cantora de funk, mas sou uma mulher que sempre ouvi, sempre gostei. E sempre estive inserida nesse meio. É difícil, às vezes, o comportamento de alguns homens quando sabem que você gosta, que você escuta funk, e é muito... Não é engraçado eu usar essa palavra, mas no caso é triste. De perceber que é muito similar a quando eu falo sobre a minha bissexualidade, por exemplo, que ou cai num campo de que a pessoa fica pensando que eu sou uma pessoa completamente promíscua, ou cai num campo muito fetichista da mulher bissexual. E eu acho que isso conversa muito com a mulher que escuta, ou a mulher que canta, ou a mulher artista do funk, né? Eu acho que também entra com esses dois olhares. E piora quando a gente fala sobre não monogamia, porque também são esses dois olhares. Então, assim, quando eu pensei nessa pergunta, ficou me atravessando, assim, isso na minha cabeça, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, são olhares muito parecidos, né? Muito. Muito, porque tem muito a ver com o sexo, né? A não monogamia, ela é enxergada dessa forma, a mulher bissexual é enxergada dessa forma, e o funk é enxergado dessa forma também, né? Total, total. É justamente esse link que, para falar sobre isso, é justamente mostrar que, tipo, a gente está o tempo inteiro sendo podadas, né? Podadas para merecer, podadas para ocupar, podadas para, sabe, expandir, para enriquecer. Tem que ter uma forma específica. E aí, quando você é artista, você assim, você tem que se aquilombar, né? Assim, vamos falar, trazer porque o funk é um movimento preto, né? Eu acho que a não monogamia também é uma coisa assim que vai contra a branquitude também, porque a branquitude ela é essa coisa da igreja, do pecado, da monogamia, de tudo isso, né? Que meio que priva a nossa liberdade, né? Tira a nossa autonomia. Então, tá totalmente ligado, assim. Então, a gente realmente acaba ficando refém, né? Desse sistema, assim, né? Para a gente poder se enquadrar, por exemplo. Às vezes eu fico me vendo assim, eu fico, gente, tipo, para mim, desde que eu comecei a me relacionar, eu sempre coloquei minha carreira na frente, porque eu não queria, de forma alguma, ser, porque eu acho que a nossa criação, ela dita muito quem a gente é, né? E eu sempre quis ser artista, eu sempre quis ter a minha liberdade, então eu sempre pensei assim, nossa, para eu conhecer algum homem para me relacionar, tem que ser um cara assim, nossa, ele tem que ter uma cabeça, uma mente assim muito expandida, porque, cara, a maioria deles são muito machistas, assim. Mulher é a mesma coisa às vezes, porque a gente reproduz o machismo, né? Tipo, a mulher ela também reproduz o machismo. Então, às vezes é muito porque cai nesse lugar mesmo do fetiche, né? A gente já por exemplo, eu que sou mulher negra, eu já caio nesse lugar do fetiche.
Aí, quando eu produzo funk, a forma que eu me visto para me apresentar, as letras das minhas músicas, e aí, exatamente isso, falam sobre não monogamia, pega mulher. Então, tudo cai nesse lugar da objetificação, assim, né? Então, para você se humanizar dentro dessa cena toda, é realmente uma luta. Você acha que, para você, cantar de maneira mais explícita foi uma barreira? Tipo, foi mais difícil para você quando você começou tipo assim, entender que você queria cantar e você queria falar de uma certa maneira que não seria tão bem aceita socialmente falando? Como É que um foi? dilema para mim até hoje, assim, sabe? Eu diversas vezes me vejo, não, eu tenho que escrever umas coisas mais pop, assim, mais, sabe, mais R&B e tal, uma coisa mais. Mas, assim, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo, né? Assim, eu acho que é possível. É, aquela coisa mesmo que a gente fala sobre a realidade que a gente vive, né? Muitas vezes. Eu acho que assim também, eu acho que tá muito no nosso caminho, assim, sabe? Eu acho que se eu tenho a liberdade, eu me sinto à vontade para tocar nesses assuntos, e se eu acho necessário, tudo bem, assim, eu comecei a entender que eu era um pouco, assim, não tenho tanto esse pudor, porque eu não tenho esse preconceito, entendeu? Para mim, eu acho que é uma questão ancestral mesmo, assim, a minha arte, e eu só realmente trago isso para o mundo, né? E uso isso de ferramenta para me expressar, mas ela é muito múltipla também, assim. Eu acho que foi um caminho que eu encontrei, que era o mais acessível, porque eu ouvia muito funk, porque isso era a minha realidade, e não necessariamente porque eu pratico tudo isso, sabe? Que eu tenho essa vida sexual, que cada música minha seja realmente, sabe, 24 horas do meu dia, sabe? Obviamente que não, mas são as minhas vivências como uma mulher negra livre, né? E com a mente livre, né? Então acho que o problema mesmo não é a minha letra, não é a minha música. Eu acho que ela é necessária, ela está no mundo por um motivo e ela se transforma também de acordo com a demanda, entendeu? Para mim é isso, assim. Com certeza, é basicamente aquele mesmo papo que a gente tem há anos e anos e anos que a gente fala sobre as letras também, por exemplo, internacionais ou letras de outros gêneros musicais. Todo mundo sempre falou sobre sexo, né? Então, não é o problema não é falar sobre sexo, o problema é, estruturalmente falando, é quem fala, O problema é o artista brasileiro. não só brasileiro, mas também Problema, né? vindo da periferia, muitas vezes pessoas pretas, né? Muitas vezes pessoas pobres, e é isso. Exatamente. Eu acho que realmente esse é o problema, entre muitas aspas, né? Para as pessoas quando elas crucificam ali o funk, as letras e tudo mais. Eu comecei a entender e ficar bem, confortável, porque eu ficava muito neurótica, assim, minha música, tipo, eu não posso botar para ninguém ouvir, porque, né, vai falar palavrão, vai falar match, não sei o que, para as crianças. Só que é isso, cara, a música, ela tem um lugar certo, sabe? Eu encontrei no baile funk um lugar certo, enfim, vários outros espaços onde o meu som, ele é muito bem-vindo e necessário, né? Sim, é a responsabilização do artista que às vezes eu acho exacerbada, porque, por exemplo, você não tem responsabilidade se uma criança ouvir sua música, entende? É isso, o funk ele é direcionado, ele existe e não é todo mundo que escuta. Você não vai colocar uma criança para assistir um filme de 16 anos, né? Que a criança não tem entendimento para assistir um filme de terror, por exemplo. Então, você Exatamente. não vai colocar a criança exposta, enfim. É isso, acho que é uma culpabilização do Mas artista. ninguém vai criminalizar um roteirista, um diretor de cinema por fazer um filme mais 16, mais 18. Exatamente. Então, é uma culpabilização do artista, né? Por uma coisa que nada tem a ver com vocês. Não, infelizmente, assim, a minha arte é necessária nos espaços certos. E tá tudo bem, assim, também. Toca na rua e as crianças, às vezes, nem estão prestando atenção, sabe? Tipo, porque, enfim, né?
Mas a música de massa também é isso, né? Quantas vezes a gente também escuta letras que muitas vezes a gente criança, né? Lembrando um pouco da minha infância, a gente não vai entender. A gente não entende. E a gente vê isso em Creu. todos Nossa, os. eu com 10 anos. Creu. Aham. Creu. E não só o creu, mas, por exemplo, Jamais eu remetia isso a algo sexual, cara, porque eu não tinha essa maldade. Tipo assim, não Você se remetia. lembra Pra do mim era uma Vapo dancinha, uma Vapo? brincadeira, tá ligado? Você lembra daquela música do Vapo Vapo? Eu não sei o Vapo. quê. Não, teve Essa já é mais uma pesada. música que era do. Não era essa, era Lepo Lepo, nada de Vapo Vapo, Lepo Lepo. Lepo Lepo, lembro. O gênero era Essa outro, amiga. Light, Mas Lepo Lepo e Creu é a mesma coisa. Gente, bonde do Tigrão, vou cortar você na mão. Era uma metáfora, né? Mas, exatamente. Ou seja, tem coisas que são mais aceitas. Por exemplo, Lepo Lepo, ele foi muito mais aceito. Eu não via tantas pessoas problematizando se uma criança ia ouvir Lepo Lepo. Porque entendeu? não é tão explícito, O Creu, ele também não é. Ele tá ali, no campo das ideias. Mas as pessoas problematizam muito mais porque é funk, né? Porque mas tem o brega funk é bem explícito, o brega funk é bem explícito. O brega, e você canta brega. Você gosta de brega funk. A gente vai chegar no brega funk, a gente vai chegar, mas antes eu separei 2 perguntas, e aí também deixar um convite aqui para quem está ouvindo pela primeira vez ou ainda não seguiu o perfil do Instagram do Discast. É literalmente Discast o nome. Então, eu tenho colocado algumas caixinhas de perguntas quando eu vou fazer os episódios, e eu separei 2 que eu achei mais legais para a gente responder, que foram dúvidas de pessoas que estavam ali no perfil. A primeira, existe ciúme na não monogamia? Lá. Que mais tem, né? Porque você se expõe a essas situações, então você vai sentir muito ciúme. Se você não quer sentir ciúme, seja monogâmico. Não, e o mais engraçado é que as pessoas acham que a não monogamia tem tudo a ver com você ser uma pessoa zero ciumenta. O que eu mais escuto é tipo assim, eu não sei como que consegue. Eu não teria maturidade. Meu amor, eu vim aqui no mundo para evoluir espiritualmente, transcender, entendeu? Eu não vim aqui para ficar parada. Pois é, o que não sabem é o quanto que existe de surto também, mas é aquilo. Você, eu acho, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o ciúme, ele é necessário para gente de entendimento nosso e que a gente tem que trabalhar ele na gente, sabe? Porque, assim, é necessário no sentido, assim, é natural do ser humano sentir ciúme, porque a gente ainda enxerga, a gente foi condicionado a isso, a ter esse sistema de posse, né? Então, você sente ciúme até de um bichinho de pelúcia quando você é criança. Mas como que você vai trabalhar com a frustração de você ter que emprestar o bichinho de pelúcia? Como que você lida com aquele sentimento? Uau! Mas assim, eu acho que a não monogamia ensina muito mais do que a monogamia pra gente trabalhar esse ciúme, que é um sentimento muito negativo, né? Muito ruim, porque tá totalmente baseado no ego, cara. Não é real, essa ameaça não é real, porque o que faz a pessoa gostar dela não é você ter ciúme dela. O que faz a pessoa, aliás, o que faz a pessoa gostar de você não é você ter ciúme, posse sobre o desejo dela. Pô, ela já te dá afeto, ela já te dá carinho, ela já te dá atenção. Se ela te dá respeito, sabe? Se ela te dá cuidado, se ela te dá entrega, independente de outras relações, suficiente, assim, eu acho que para mim, assim, na visão é essa, assim, hoje, assim. O que não dá é, às vezes, que você sente que, assim, a pessoa, às vezes, ela te priva de vivenciar aquilo que deveria ser natural daquela relação por conta de outras relações. Igual, tipo assim, esses mais casados, tá ligado? Que, tipo assim, quer fazer mulher de objeto, quer ir lá, ficar com você uma horinha e volta para viver a vida dele. Casado e tal. Nunca viu a pessoa na vida. Não existe a pessoa, tá ligado? Isso é. Não, aí eu acho que a pessoa, quando ela reivindica isso, já não é um ciúme, tá ligado? É tipo assim, cara, eu mereço respeito, eu mereço presença, eu mereço o que eu quiser merecer, sabe? Assim, eu acho que a gente entender, né, a diferença, né, do que é uma cobrança
por uma posse, do tipo assim, não quero que você fique com outra pessoa, sabe? Porque você vai me desrespeitar, sabe? Eu acho que ter esse filtro, assim, né? Tipo, não é desrespeito. Todo mundo hoje já sabe que a não monogamia, ela é natural também do ser humano, né? Assim como os monogâmicos dizem que é natural a monogamia, né? Aham. 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 Mas realmente, eu acho que assim, a questão da posse, eu acho que ela vai muito do você podar o outro, para além só de você não querer que o outro fique com alguém. Eu acho que é muito mais. Isso a gente encontra mais no Isso sistema. já é bem primário, Sim, e a gente encontra mais num sistema bem monogâmico. Porque eu acho que a chateação, eu não colocaria nem como ciúme, por exemplo, se alguém tivesse um caso com outra pessoa e você ficasse incomodada. Eu já acho mais um desrespeito numa relação monogâmica, né? Uma falta de fidelidade ali no compromisso que você firmou com o outro. Uhum. Agora, a relação de posse que existe, às vezes, que é de você não poder conversar com um cara, de você não poder ter um amigo homem, de você não poder sair e estar em espaços que são de pessoas solteiras. Já ouvi muito isso, total. A podação vem muito antes do ato final. Exato. E aí você vive parece que está vivendo num estado de alerta contínuo, porque parece que tudo é desrespeito com o outro. E você só está, tipo, vivendo. É agoniante viver assim, é desesperador. Sim, e você não dos dois lados. Concorda que é uma questão muito, muito machista, misógina, porque é isso, normalmente quem é afetada por essa lógica são as mulheres, né? Nossa, eu passei por isso agora, assim, foi exatamente isso, assim, tinha muitos anos que eu não me relacionava com um homem, e assim, de forma afetiva, com laço familiar e tal, né? E assim, eu vi que, assim, eu tinha que me podar sozinha, entendeu? Porque a pessoa, se eu podasse ela, eu tava sendo ciumenta, louca, entendeu? A dor. E realmente estava, mas assim, porque eu estava sendo podada. Então, a minha lógica era podar também a pessoa, entendeu? Sendo que também é uma lógica errada, né? Mas a minha atitude de ser ciumenta foi totalmente hostilizada pela sociedade no geral, ao redor, enquanto ele nada, assim. Era natural. É natural, é homem. Uhum. Eu posso te dizer, como experiência própria também, de pessoa que já viveu esse tipo de relação, nunca fui uma pessoa tão ciumenta assim, mas a pessoa que eu me relacionava há muitos anos, isso aconteceu há muitos anos, mas ela tirava o pior de mim, era tipo assim, como essa pessoa demandava comportamentos extremamente cerceados, né? Ela me cerceava o tempo inteiro, e eu ficava com medo, ficava, bom, se essa pessoa está com tanto medo de eu fazer isso, eu também tenho que ter muito medo dele fazer aquilo, sabe? Exato. Então, você começa a se tornar uma pessoa ciumenta, não é porque você naturalmente é porque o outro também está te levando a isso, né? Fica uma simbiose esquisita. É estranho, porque na verdade você só está reivindicando a sua liberdade, né? Mas isso é lido como ciúme, que aí para mim não é ciúme. Então agora a gente vai para a segunda pergunta. Não monogamia é apenas sobre não se envolver com uma pessoa só? Não, de forma alguma, né? Assim, para mim hoje o que me faz ser tão firme na minha ideologia como não monogâmica é porque hoje eu entendi que é muito mais ideologia, é muito mais sobre diálogo do que sobre real prática, assim, sabe? Você pode ser não monogâmico e não se relacionar com ninguém, que é o meu caso hoje, por exemplo, entendeu? Eu estou solteira e sozinha, assim, tipo, sem interesse em me relacionar sexualmente com ninguém. Então, assim, eu sou não monogâmica, eu acredito que você tem liberdade para fazer o que você quiser na sua vida sexual, mas não estou me relacionando sexualmente com nenhuma pessoa. E tá tudo bem. É assim, né? Não vamos dizer, né? Não estou, né? Claro que tem, né? Às vezes, né? Parece um fulaninho outro aí, mas no geral, tipo assim, já estou, vamos dizer, há um mês, assim, por exemplo, sabe? Sem me relacionar com ninguém.
Eu estava estudando, né, e entendendo como que seria essa lógica da não monogamia, e eu entendi que existem dois tipos de vertentes, né, de pensamento, que um se atrela mais... Ah, é um gatinho. Tem duas. Ela pula do guarda-roupa para cá. Ai, desculpa, eu não aguento ver um gato. Daí eu vi o gato, eu já me perdi aqui. Mas voltando, vou voltar, vou focar. Existe um pensamento que é muito mais voltado para essa questão de você romper qualquer tipo de relação de exclusividade. E existe um pensamento que ele é um pouco mais político, né? Que envolve essa questão do sistema piramidal, de você ter pessoas como prioridade na sua vida. E aí eu acho interessante essa questão da pirâmide, né? E de fazer algumas analogias com relação a amizades até, né? Então, o que muitas pessoas não entendem sobre o que seria essa lógica de prioridade não é que não existem pessoas com importâncias diferentes, mas que existem amores diferentes na realidade, existem relações diferentes. Então, a não monogamia, ela vai, na minha cabeça, tá? Posso falar a maior besteira do mundo, mas você pode até ter uma relação um pouco mais complexa a nível de, por exemplo, morar junto com alguém, construir ali o ideal de família, que, sei lá, é ter um filho, enfim, construir ali aquela vivência de casa com alguém, mas essa pessoa ela não é mais importante, por exemplo, do que uma amiga sua, do Exato. que uma outra pessoa que você está se envolvendo tanto amorosamente como, enfim, outros tipos de relação. No caso, é a mesma coisa de você romper com essa ideia de melhor amiga. No caso, você se relaciona com as pessoas pela proximidade que você vai ter com ela. Então, por exemplo, tem pessoas que você vai conseguir conversar sobre questões muito profundas, falar sobre a sua família, falar sobre inseguranças. E tem aquela pessoa que você vai amar sair para tomar um chopp, que você vai amar sair para uma festa, e que nem sempre vai ser a mesma pessoa que você está ali chorando, se debulhando, ou então contando alguma coisa super profunda. Mas aquela pessoa que vai para a festa com você é super importante também na sua vida. Lógico, você vai sair com quem? Pois é. E você respeita, é isso, você respeita, você tem carinho, você quer carinho, ouvir, e você quer ouvir quais são ali quais são os limites que aquela pessoa impõe também para você respeita isso, né? Eu acho que a não monogamia, ela engloba essas questões. Total, porque a gente cria uma ideia também de que a não monogamia é quando você rompe esse conceito de exclusividade, de pirâmide, explode tudo, entendeu? Não é assim, né? A realidade é muito mais complexa. As pessoas se unem, as pessoas criam projetos de vida, entendeu? Isso é normal. Mas é justamente, eu acho que romper com a exclusividade, romper com a ideia de pirâmide é mais nesse lugar, entendeu? Não é tipo assim, você é não monogâmica, então você tem que ficar solteira para sempre, você tem que morar sozinha para sempre, você não pode ter família. Você é bissexual, então você não pode casar com uma mulher, você não pode casar com um cara, porque você nunca vai estar satisfeita com a pessoa. Não, eu acho que isso gente, a vida é muito complexa também, e esse conceito de família não é porque você mora junto com uma pessoa e que a outra pessoa mora em outro endereço, em outro imóvel, que isso constitui ou não família, entendeu? Assim, porque esse conceito é muito arcaico, assim, de que o que é família e o que não é família. E uma pessoa que não mora com você, você tem um laço super forte com a pessoa, sabe? E aí não é família. É complexo, entende? Mas é isso, assim. Ou então achar que, porque você é uma pessoa não monogâmica, você necessariamente faz parte de algum tipo de poliamor. Que eu acho que é isso. As pessoas elas têm uma ideia de não monogamia como uma coisa muito pontual. Mas existem várias vertentes de se pensar na monogamia. Tem uma regra, cada pessoa. Parece que o ideal é só você casar e ter filhos. Tipo, gente, não, as pessoas vivem de milhões de formas, sabe? Não existe uma regra do que é certo se relacionar, né? A forma.
E, falando de relacionamento, você fez parte de um reality da Globoplay chamado Terceira Metade. E eu queria saber como que foi essa experiência para você. Cara, foi muito louco, foi muito maneiro, assim. Foi, assim, um divisor, assim, na minha vida, né? Porque na verdade, eu sou atriz, né? Então, já sou atriz tem um bom tempo, assim. E, e eu nunca tinha trabalhado, assim, sabe? Com a Globo, nem nada parecido, assim. Então, foi, assim, uma realização de um sonho, assim, né? Imagina, minha cara lá na Globoplay, tipo, nunca, sabe? Que eu imaginava que eu ia conseguir isso, sabe? Assim, que era tão que foi muito acessível assim para mim, sabe? Chegou na minha mão, chegou para mim, né? Não foi uma coisa que eu fiquei, eu já tinha abandonado assim meio que minha carreira de atriz, eu já não tinha muitas perspectivas assim. Eu tinha uns projetos, eu tinha umas coisas em vista, mas nada muito que estava me motivando muito assim, sabe? E aí quando isso aconteceu, foi tudo a ver assim, porque eu já venho, como eu já te falei, né? Eu já vinha é, lendo muito e vivenciando muito essa coisa da não monogamia há muitos anos. Tipo, eu já vivi um trisal praticamente, assim, um mês. Fiquei morando junto com um casal. E foi isso, assim, eu acho que foi muito bom para eu entender muitas coisas, assim, porque eu sempre tive vontade de gestar e eu não via de jeito nenhum, assim, possibilidades, assim, sabe? De, nossa, eu não me vejo de forma alguma casada com filho de um cara e toda aquela coisa, sabe, do relacionamento hétero e o machismo, aí a mulher fica ali, sabe, sobrecarregada e podada, sabe? Então eu comecei a ver, tipo, homens. E eu sempre pensava isso, nossa, se eu conhecesse os homens bissexuais, né? Tipo assim, eles têm têm uma cabeça mais aberta e tal. E no reality eu vi muitos casais, assim, porque acaba tendo uma coisa assim, as pessoas te veem como bissexual, elas acham que necessariamente você só tá em cima do muro, né? Você não pode ter uma preferência hétero às vezes, entendeu? Tipo, o cara bi, ele é bicha. Ele não é bi. Tipo assim, ele não gosta tanto de mulher assim. A mulher, bi, não, tu gosta de mulher, ou então tu gosta mais de homem. Tipo assim, a pessoa ela não pode ser bi em paz, entendeu? Então, tem uma coisa do homem, assim, né? Porque homem bi gosta mais de ficar com homem. E não, no reality eu vi vários casais hétero, afetiva e com homens bissexuais, sabe? Foi incrível. Tipo, a Dara e o Iago, tipo, são incríveis. O Igor também, tá ligado? Muito interessante. E você acha que essa questão de gestar, né, de ter ali um filho, tem muito a ver com esse estigma também da maternidade que existe, né? Essa coisa muito idealizada. Como que é, assim, essa visão para você? Porque também existem mulheres que, enfim, têm relacionamentos com outras mulheres e têm filhos, gestam e tudo mais. Você acredita que o que mais te assusta é a maternidade, de você, tipo assim, ter que estar ali de frente para a criança, ou é você viver essa maternidade com um homem? Cara, nossa, seria um terror viver essa maternidade com um homem ali no meu pé 24 horas e ainda me demandando, assim, porque no geral é o que eles fazem com a gente, mesmo no nosso momento de mais vulnerabilidade. Então, assim, hoje eu me vejo tão independente e com uma base familiar tão fortalecida, assim, ainda não é nem de perto o ideal que eu busco na minha família, assim, mas fiz assim, jamais vou tirar esse mérito meu, assim, mas trazer os meus pais para mim, para minha realidade, sabe, para minha vivência, fazer eles aceitarem, foi uma luta, por mais que eles já eram muito assim acessíveis, aceitaram a minha quando eu fiquei com mulher a primeira vez, foi tranquilo e tal. Mas tudo isso, ser artista, ser funkeira, tudo, é uma luta. E ser mãe solo, né? Assim, vamos se dizer, né? Porque eu não consigo me imaginar num ambiente assim, onde eu estou dependendo financeiramente de um homem, sabe? Eu acho que é essencial, né? Que o progenitor, se for, né? No caso, tipo, se fosse assim, óbvio, né? Colaborar, né? Mas
Eu acho que no dia a dia, cara, assim, eu vou te falar a real, a figura paterna, eu acho que ela não é tão, no geral, assim, é muito importante, obviamente, né? Mas a mulher, ela fica muito, com a maior parte, assim, sabe, é muito raro. Mas, bom, a sua participação no Terceira Metade rendeu o feat com a Lori, né? E aí, logo depois desse feat, ou se eu não me engano, bem ali no meio, veio o seu álbum Sensação, que foi lançado no final de 2025, e eu queria saber como é que foi esse seu processo criativo. Então, meu álbum, ele nasceu lá em Pernambuco ainda, né? Quando eu ainda estava morando lá, depois de já ter lançado meu EP, aí eu conheci o Mohamed no beat, e aí eu perguntei se ele queria fazer uma parceria comigo, e porque assim, eu nunca recebi nem patrocínio, nem investimento do governo, nem do Estado na minha arte até hoje, né? Hoje em dia eu já busco mais editais, leis de incentivo, mas eu sempre investi do meu bolso. Tudo que eu fiz até hoje foi fazendo parceria, pechinchando, produtores e tal, vendo um precinho que fosse mais acessível para mim, né? Mas aí a gente foi trocando, assim, eu voltei a morar no Rio, logo assim que eu gravei as minhas vozes lá no estúdio dele. Aí depois eu já regravei tudo aqui no Rio. Depois que eu entrei no estúdio funk, também eu estava muito assim, eu estava remando com esse projeto já há anos, sabe? A gente produzindo muito devagar. Aí depois que eu entrei no estúdio funk, aí deu uma acelerada real, assim, aceleração artística mesmo, assim, porque aí tinha o estúdio lá, gravei minhas vozes de novo, já tinha mais inspirações e mais motivação, né? Aí eu lancei o álbum de forma assim, ele lá produzindo, eu mandava as vozes, ele mandava, e aí foi fluindo, assim. O editor da capa também é um menino lá de Pernambuco também. E o Nilo. E é um projeto que eu amo muito, assim, sabe? Nossa, eu me apaixono, assim. Podem falar o que for, mas eu amo. Eu amo Sensação. Não, e a arte realmente é muito bonita, ela chama atenção, né? Eu Sim, acho bem legal a capa. E sim. eu tenho uma curiosidade, que eu estava ouvindo o álbum e eu fiquei pensando que se você pudesse escolher uma música ali que mais definisse o álbum, qual que seria? Olha, eu acho que a música Sensação, né, tem o nome do álbum, que é um feat com a Bad Isa, que é uma MC também de Pernambuco. Eu fiz questão de os meus trabalhos de brega funk serem produzidos por artistas de Pernambuco. Assim, na verdade, meio que casou, assim, né? Porque eu nunca tive a oportunidade de produzir nada aqui no Rio, porque as produções que eu buscava para fazer aqui era tudo muito caro, não tinha muito conhecimento, não, tipo assim, não tinha muito amigos da área. Quando eu cheguei em Pernambuco, eu já conheci vários produtores musicais que realmente lá o valor, né, da produção é muito mais barato do que aqui no Rio, e a galera entrega, entendeu? Entrega de fato. Então, poxa, eu acabei produzindo brega funk, né? Quando eu já sabia que eu ia ir para morar em Pernambuco, tinha decidido. Eu já escrevia, minha cabeça já começou a trabalhar em formato brega funk, assim. Falei, tem que lançar brega funk. Porque, assim, a faixa, ela engloba muita coisa, assim, né? Ela traz como protagonista uma mulher trans, que se relaciona com outros corpos não fálicos, né? Outros corpos com buceta, como ela é casada com um homem trans, e a gente na música justamente quer enaltecer esse corpo não binário, esse corpo desfém, esse corpo trans, sabe? Esse corpo negro também, trans. Então, esse corpo nordestino, sabe? Então, acho que para mim. E assim, por que o brega funk? Eu acho que em parte você respondeu contando aí a sua história em relação a Pernambuco, Sim, mas eu queria ouvir mais assim de você. Não, mas tem Você outro escolheu. motivo, sim. Que o brega funk tá dominando tudo.
Deixa ela com o breguinha dela. Deixe ela. Não, assim, parafraseando a Munha, que é uma grande artista não binária do brega lá de Pernambuco. Ela tem uma música que fala brega dominante, né? Que é o brega tá dominando a sua mente, o coração. Não dá para ficar parado. Então, assim, é literalmente isso, sabe? Brega funk não tem como ficar parado, assim. Eu percebi um fenômeno em Pernambuco que quando não tem brega funk, não tem rolê, assim. É xoxo, capenga, anêmico, sabe? Que aí quando coloca o brega funk, dá uma vida, assim, sabe? Dá um... vamos dançar! É tipo o funk que a gente está mais acostumado aqui no Rio, né? Que é mais 150 ou é mais tamborzão, quando Mais toca. diferente, Mas eu digo assim, regionalmente, eu acredito que a sensação seja meio que essa, né? Regional, daquela coisa conhecida e gostosa de ouvir, que tem sinônimo de festa, né? Total. E é um ritmo que ele mexe totalmente com a sua sensualidade, com a sua sexualidade, com o quadril. É assim como o funk carioca, mas ele ainda ele é apelão mesmo, assim, sabe? O brega funk é tipo... para mim, assim, ou você ama, você é apaixonado, ou você odeia porque você não tem esse corpo dançante, não tem esse corpo sensual, esse corpo livre, sabe? Você sente que é diferente, assim, a forma que a galera se movimenta quando toca, por exemplo, você sente que a galera é mais animada quando escuta o brega lá do que até a gente nas nossas festas aqui com o funk que a gente está mais acostumado? Tipo, você sentiu alguma diferença, assim, de dança, de corporeidade? Total, vai no máximo, te exige o máximo, assim, sabe? O brega funk é espacate, tipo assim, movimentos mais tipo assim, quadrilzão, tipo, é muita, tipo assim, se joga, Mona, totalmente, assim, eu acho que o funk, ele já deu uma polida muito grande, assim, num lugar, assim, que eu vejo o movimento de funk aqui no Rio hoje muito, muito mais voltado, assim, pro passinho, sabe? Que tem essa coisa do rebolado também e tal, mas eu sinto que já caiu muito para esse lugar que, querendo ou não, é uma outra linguagem, né, de dançar funk, que não está tão associada ao corpo feminino, ao sexual, né? Já é uma coisa mais agressiva e mais descontraída, talvez até uma coisa ali, posso dizer assim, mais sociável, assim, sabe? Eu acho que o brega funk, ele chega, assim, escrachando tudo, assim, sabe? Tipo, a galera faz ali, é só movimento explícito, assim, sabe? Pode ser que eu esteja fazendo uma comparação que depois as pessoas vão achar meio nada a ver, mas quando você falou sobre espacate, essas coisas assim, me lembrou muito ballroom, né? Que é uma dança muito... muito do corpo todo. Então, Total. tipo assim, não é ali só o rebolado, ou então o passinho, que você faz os passos ali mais com o pé, que tem uma coisa meio do charme e tal. O ballroom não, o ballroom é loucura total o tempo inteiro. É cante, né? Cante. Exatamente. É muito sexual também, Exato. Aí, para mim, fez algum tipo de sentido esse paralelo. Tem essa coisa, assim, do trá, sabe? Tipo, tanto que tem muita gente... Eu sou apaixonada por Vogue, pelas ballrooms, eu não consigo frequentar muito, porque aqui onde eu moro não tem muito, aí como para voltar é longe, eu acabo não frequentando muito, mas eu amo e eu acho que tem tudo a ver com brega funk. Inclusive, dentro da cena ballroom, tem categorias de brega funk hoje em dia, e que você vai lá como dança, né? Tipo, você vai lá, dança brega funk para concorrer àquela categoria. E tem muitas, como a Eva Bessa, que ela é amada de uma house lá, e ela é braba do brega funk na dança, assim, ela dá aula no Brasil todo de brega funk. Tem outras pessoas também, né, que são envolvidas nessas duas cenas. Ai, eu não tinha ideia disso, adorei saber. Ah, muito legal. Ai, Zay, eu estou triste que a gente já acabou a nossa entrevista. Mas eu adorei te conhecer. Eu achei que os nossos temas renderam demais. Eu estou até preocupada, porque eu acho que ficou enorme o nosso episódio. Mas eu vou usar tudo com
Eu vou usar tudo com muito carinho e qualquer coisa eu vou dividir também. Estou pensando aqui na melhor dinâmica. Boa. Mas te agradecer por ter aceitado o convite. Agradecer por ter compartilhado também experiências pessoais suas e, enfim, pensamentos seus. E é isso. Chamar a galera para acompanhar as Ailos nas redes, acompanhar também o trabalho dela no Spotify, no YouTube, tá sempre ali. E é isso, vou deixar você falar um pouquinho, aí você compartilha também mais aí das suas redes, fala seu user, fala tudo que você quiser falar. Perfeito, obrigada, viu? Obrigada mesmo por ter me notado, por ter se interessado em fazer. Eu gosto muito de falar sobre, né, de falar sobre a minha história, assim. E é isso, gente. Me sigam no Instagram, é ZYLLUS, não tem erro. E me acompanhem lá e fiquem ligados que o Brega Funk é a nova sensação. E não só o Brega, gente. A Zailos é a nova sensação. Em breve ela vai estar aí enorme, tá? Grandona sem medo. Grandona sem medo, é isso. É isso. E a não monogamia também é a nova sensação. Velha, mas é nova. É isso, gente. Um beijo. É isso, beijo.